é de fato muito importante ter um programa ou um quadro referente ao direito do consumidor. Aqui na TVC, esse compromisso que nós temos com você, telespectador, você que é morador do litoral do estado, ou acompanha a gente através da internet. Tanto que aqui, ó, na tela de LED, coloca que a gente tem um quadro aqui, ó, Direito do Consumidor. Quase sempre com a participação do doutor Maurício Vitor aqui no estúdio. Hoje ele participa de forma virtual e hoje essa participação muito importante porque, afinal de contas, estamos celebrando um dia festivo para você, consumidor. Ah, Pierre, eu não sabia, Pierre, eu não fazia ideia que a data era celebrada esse aniversário então, 34 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas saiba que, através desse conjunto de normas, através dessas leis, a gente tem hoje uma relação entre cliente e comerciante muito melhor, muito mais saudável para ambas as partes. E quem vai falar com propriedade sobre esse assunto é ele, doutor Maurício Vitor. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje, ao quadro Direito do Consumidor. É sempre um prazer tê-lo aqui na nossa programação. E eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais da importância do Código de Defesa do Consumidor, da criação dessa norma, desses conjuntos de normas, então, que trazem uma relação salutar no comércio do Brasil inteiro. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Pierre, bom dia a toda a nossa equipe, né, que possibilita essa condição de a gente, mesmo à distância, estar aí com o nosso público, e bom dia aos nossos queridos telespectadores. Então, e chegamos lá, né, mais um aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Eu, principalmente, Pierre, sou daqueles que sou avesso à criação de mais leis para regular as relações existentes na sociedade. No entanto, existem leis essenciais para que a convivência seja pacificada. E essa legislação da qual estamos comemorando o aniversário hoje, a Lei 8.078 de 90, o Código de Defesa do Consumidor, ela foi essencial à sociedade brasileira para que se modernizasse, se atualizasse, se aproximasse dos países mais desenvolvidos do mundo na relação consumidor, fornecedor, produtor, prestador de serviço. Sem essa legislação, nós estaríamos vivenciando o caos nessas relações. Essa legislação, ela era moderna na época da sua aplicação, hoje ela já está dentro dos padrões que se espera, mas essencial. A gente tem falado aqui de alguns anos para cá no BDL, mas ela está há 34 anos em vigência e mudou radicalmente as relações de consumo. Houve resistência no início, houve dificuldade de adaptação em alguns pontos, mas hoje ela está madura e pronta, inclusive, para tornar-se ainda melhor, não como legislação, que ela está perfeita, mas como interpretação jurisprudencial. Nós ainda precisamos que o judiciário avance um pouco mais quando diz respeito aos processos indenizatórios dos consumidores. Nós ainda temos, nesse aspecto, uma aplicação muito conservadora, muito tímida, porque muitas das vezes os consumidores passam maus bocados em algumas situações e os processos indenizatórios não são repreensivos o suficiente para que algumas empresas, e é bom que se diga porque hoje a maior parte das empresas se adequa, cumpre, atende e procura ser até um pouquinho mais do que diz a lei, mas algumas ainda teimam em infringir aquilo que é um direito já consagrado. É mais do que maioridade para o consumidor e o judiciário ainda dá algumas decisões a respeito de indenização, vamos dizer assim, tímidas. Essa condição que ainda precisa ser aperfeiçoada, porque eu tenho certeza que já vivenciamos outro período, outra época, todos nós, consumidores, assim como os fornecedores, comerciantes, produtores, já têm outra visão, outra forma de atuar
nesse importantíssimo mercado, que é o mercado de consumo, que é o motor da economia de uma cidade, do estado e do país, Pierre. E doutor, eu não fazia ideia, mas estudando um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor, eu descobri que antes da criação desse conjunto de normas, dessas leis, a gente tinha uma relação que acabava sendo muito prejudicial para o cliente, como por exemplo, não ter data de validade no produto. Diversos produtos não tinham sequer data de validade, não tinham ali os itens que compõem aquele produto. Então, ele vem também para garantir uma segurança alimentar, garantir também a saúde desse consumidor. Ou seja, é claro que o foco principal era o comércio, era de fato trazer uma segurança para quem estava comprando e também para quem estava vendendo. Mas traz também essa segurança para a saúde das pessoas, né? Em todos os aspectos da nossa vida, Pierre. Você falou de alimentos, né? Composição do alimento, validade, garantias ao consumidor, mas a gente vai mais longe. Hoje em dia, por exemplo, vou falar de um assunto que talvez nem todo mundo domine, ou nem todo mundo saiba, mas um pneu para veículo também tem que trazer na sua banda de rodagem explicações sobre velocidade máxima que ele pode alcançar, durabilidade que ele tem, condição de aderência no seco, na água, e isso para qualquer produto, um automóvel, comida, eletrodomésticos, eles precisam explicar consumo, né, de energia, condição de armazenamento. Você antes ia comprar um refrigerador, era tudo refrigerador. Hoje não, hoje tem um refrigerador que consome tanto, que tem tal capacidade, que o custo-benefício no consumo de energia é de tal grau. Tudo isso decorre da legislação consumirista, dessa legislação que trouxe o Brasil para o primeiro mundo no mercado de consumo. São situações que trazem segurança e garantia a nós, consumidores, e propiciam também aos fornecedores, vendedores, comerciantes, o seu nível de garantia, porque podem também exigir dos produtores informações corretas e precisas para ocorrer a venda ao consumidor final. Então, é uma legislação que ela é benéfica para todos, mas especialmente a saúde e a segurança nossa, né, consumidor, passou a ter outro aspecto, outra condição, graças a essa legislação bem pensada, bem planejada e bem posta. E vamos lembrar de mais um detalhe, né, Pierre? Ela foi criada ao 11 de setembro de 1990. Porém, devido às intervenções que ela causou na economia como um todo, foi dado a ela um prazo de 180 dias para sua entrada em vigor. Então, ela só passou a entrar em vigor 6 meses depois da sua criação, para que ninguém alegasse que isso ocorreu de uma hora para outra. Saiu a lei, todo mundo teve acesso, conhecimento, condição de se adaptar, para então, 6 meses depois, ela ser aplicada e exigível, dando assim a todos que participam do mercado de consumo a condição de atender aos ditames dela. E nós estamos hoje muito mais atendidos do que naquela época, graças a essa confiança, segurança e atendimento à saúde que essa legislação propicia a todos nós. Doutor, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Bom Dia Litoral. Foi um prazer enorme tê-lo mais uma vez na nossa programação, ainda mais em um dia tão especial como esse em que celebramos 34 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor. Um grande abraço, até a próxima semana, doutor. Um abração, Pierre, um abração a toda a nossa equipe, um abraço a todos os nossos telespectadores e hoje é o dia de comemorar. Parabéns a você, consumidor, parabéns a você, fornecedor, comerciante, que é exemplo na aplicação do Código de Defesa do Consumidor e parabéns aos produtores que também atendem a legislação. Um abraço. Parabéns e Caxambu! Sobe o som. Parabéns, Código de Defesa do Consumidor.